Um mundo correto. O que é melhor? Um mundo onde se aconselha fazer o que a ciência diz ser bom? Ou um que deixa a população à mercê das propagandas? Neste vídeo, apresento o que penso sobre a abordagem a seguir. Trata-se de um mundo cada vez mais correto no papel e cada vez mais chato na vida real. O cidadão que trabalha, paga imposto e trata basicamente da sua vida não faz ideia da quantidade de leis e regulamentos a que tem de obedecer hoje em dia para viver bem. Também não sabe a quantidade de coisas que está proibido de ler, ver, ouvir, mais uma vez para seu próprio bem. Ele mesmo naturalmente não sabe como cuidar de si, nem definir a sua qualidade de vida. É preciso assim que o poder público pense e decida em seu lugar, escolhendo o que é melhor para todos e para cada um, e isso desde a primeiríssima infância. A maior parte dos brasileiros não sabe, mas é proibido por lei, por exemplo, fazer publicidade de mamadeiras, chupetas e bicos para mamar em qualquer meio de comunicação, e para não ficar nenhuma dúvida, também são vetados promoções, cupons de desconto e sorteios e brindes envolvendo esses produtos. A ideia superior das autoridades, no caso, é promover a amamentação no seio materno. Para a sorte dos bebês que não gostam de se alimentar assim e das mães que não têm a quantidade de leite desejada pelo governo, continua permitida a fabricação, venda e uso de mamadeiras, mas é ilegal falar que elas existem. Não está claro qual o problema que foi resolvido com essa lei, mas se alguém perguntar a respeito aos peritos em saúde pública infantil, provavelmente ouvirá que o Brasil tem uma das políticas de aleitamento mais avançadas do mundo. A situação até que seria razoável se esse tipo de coisa ficasse mais ou menos por aí. Mas não fica. Rolam no Congresso Nacional, no momento, mais de 200 diferentes projetos de lei destinados, na visão de seus autores, a fazer o bem. Todos eles estabelecem algum tipo de proibição ou de limitação à publicidade de produtos ou serviços. Fora do Congresso, a única instância autorizada pela Constituição a legislar sobre o tema, autoridades estaduais têm a mesma ambição de criar regras sobre o que pode e o que não pode ser dito. O estado do Paraná, por exemplo, acaba de proibir que seja exposta em seu território qualquer peça de propaganda com palavras em idioma estrangeiro, a menos que esteja acompanhada de tradução. A decisão, desde logo, causa algumas sérias dificuldades de ordem prática. Como faz, por exemplo, um comerciante de computadores que precisa utilizar a palavra software no cartaz a ser colocado em sua vitrine? O texto da lei não apresenta nenhuma sugestão a respeito do procedimento a seguir. O bonito, no caso, é que a própria lei que cria a proibição utiliza, logo no seu artigo 1º, uma palavra em idioma estrangeiro, caput, e não faz tradução nenhuma, o que tecnicamente deveria sujeitar o governo estadual a uma multa de R$5.000 ou até 10.000, talvez, se for considerado que o caso é de reincidência. É para lá de esquisita também a sintaxe utilizada na redação da lei. A tradução, escreve-se ali, deve ser do mesmo tamanho que as palavras em outro idioma expostas na propaganda. Ou seja, o governo do Paraná, tão preocupado com as línguas estrangeiras, não notou que seu principal problema, por enquanto, é mesmo com a língua portuguesa. Tudo isso fica menos cômico quando se considera que, a cada medida desse tipo, a autoridade pública não apenas vem encher a paciência do brasileiro com mais uma interferência inútil em seu cotidiano, comete igualmente uma agressão contra a liberdade de expressão.
É inevitável, todas as vezes que se escreve alguma lei sobre questões nas quais a liberdade de expressão está envolvida, o cidadão fica menos livre para se exprimir. Não se conhece na experiência humana nenhum episódio em que tenha acontecido o contrário. Outra consequência dessas tentativas de regular cada vez mais coisas é a criação de uma teia de obrigações na qual já não basta que o indivíduo obedeça à lei comum e respeite os direitos dos outros. Ele precisa também levar uma vida considerada virtuosa e ser protegido de si próprio. Deve consumir alimentos com a quantidade correta de nutrientes e de preferência orgânicos. Não deve andar de automóvel. Deve considerar que vegetais como uma árvore, por exemplo, são titulares de direito. Não deve tomar banhos com duração superior a 3 minutos, para não esgotar as reservas de água doce do planeta. Deve beber com moderação. Não deve assistir a programas de televisão ou ler livros, ver filmes, ouvir músicas que visem a obtenção de lucros comerciais. Deve, ao fim da linha, morrer no peso ideal. Trata-se de um mundo cada vez mais correto no papel e cada vez mais chato na vida real. J.R. Guzzo, Revista Veja, edição 2124, 5 de agosto de 2009. Meu ponto de vista. Algumas proibições são mesmo, como no caso do uso da língua estrangeira, um exagero. Todavia, embora eu nem sempre siga tudo que se aconselha sobre como viver, acho que esses conselhos de vida saudável, como não fumar, beber com moderação, evitar excesso de peso, etc., são louváveis. Não acho nada reprovável sermos avisados dos riscos que corremos em determinadas situações. Não somos obrigados a manter o peso. Quem não quer seguir não terá nenhuma punição legal. Punição pode vir do próprio organismo. Então não acho que devemos reclamar. Proibir publicidade de coisas nocivas não acho errado, pois enganar a população não deve fazer parte da liberdade humana. No século passado, a indústria americana de cigarros convenceu mais da metade do mundo que fumar era algo interessante, coisa bonita, etc. As restrições e proibições só surgiram quando os governos perceberam que, em vez de ganhar com esse produto nocivo, estavam tendo mais gastos com saúde do que as receitas em impostos. Eu fiquei feliz quando surgiu a lei proibindo fumar nos ambientes coletivos. Era uma tortura ser obrigado a trabalhar num ambiente fétido e insalubre. Um único fumante é capaz de prejudicar a saúde de todos os colegas, além do desconforto de respirar um ar fedorento. Já essa não deve assistir a programa de televisão, ou ler livros, ver filmes, ouvir músicas que visem a obtenção de lucros comerciais. Nem entendi. Que filme ou música não visa a lucro? Um mundo em que se aconselha o que é saudável, combate-se a falsidade e se proíbe fazer o que prejudica os outros, é bem melhor do que aquele em que, em nome de divindade, se tortura, assassina, ameaça com punição eterna quem não aceita seguir o que mandam as crenças dominantes.